e Nicolás Maduro, a Venezuela, em meio a essas tensões, Nicolás Maduro pediu que as forças armadas do seu país se preparem para luta armada. Já na Europa, Vladimir Putin ameaça tomar uma região da Ucrânia à força após o acordo de paz esfriar. Enfim, vários conflitos acontecendo, e a gente vai debater justamente com o Alexandre Pires, que sempre atende aqui aos nossos convites, professor de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo, a quem agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Sempre uma satisfação conversar com você. Pois é, para começar, o nosso repórter em Washington trouxe algumas informações. Queria começar a entrevista perguntando quais aspectos devemos considerar em relação a essas ameaças que Donald Trump vem fazendo à Venezuela. Na terça-feira, ele postou uma mensagem dizendo que as ações iriam começar em breve, né? Mas assim, quem vai atacar, anuncia, fica fazendo post na rede social X, a dúvida de muitas pessoas. Está claro o que quer Donald Trump? Ou você entende que é muito mais uma ameaça para, sei lá, forçar uma renúncia de Nicolás Maduro? Ou você apostaria num ataque? Eu considero que uma mobilização desse tamanho, Daniel, é muito custosa e ela não é para não ter consequências. Obviamente que a principal consequência é, sim, o fim do governo Maduro. Ou seja, isso parece que já está bem sinalizado. Se vai ser por meio dessa guerra psicológica que nós estamos vendo ou por meio de uma invasão, estamos aí a esperar. Nós temos que lembrar que aconteceu algo muito parecido em 1989, quando o Manuel Noriega, que era o ditador ali do Panamá, foi inclusive acusado de tráfico de drogas. Houve uma mobilização de 25 mil soldados, muito próximo do número que nós vemos hoje, né, de 15 mil, e houve sim uma invasão do Panamá, com luta armada, uma grande destruição da cidade do Panamá, e a destituição dele, e ele foi levado para os Estados Unidos e respondeu por lá, depois foi preso em outros lugares até voltar para o Panamá, também na condição de prisioneiro. Então, o destino do Maduro, se continuar esse impasse, ele já está selado, né? Ou seja, se as ameaças, as negociações e uma rendição, digamos, voluntária não ocorrer, é provável sim que nós vejamos uma invasão de alguma cidade que o hospeda. Nós temos que saber que o paradeiro do Maduro está bastante incerto, né? Ou seja, ele submergiu depois desse início de mobilização de tropas. E nós temos que lembrar uma coisa importante para os telespectadores, Daniel, que é o seguinte: qualquer ação envolve tempo, né? Ou seja, toda mobilização, se a gente olhar a guerra da Ucrânia, a Rússia ficou 6 meses mobilizando tropas na fronteira da Ucrânia. Então, isso não acontece do dia para a noite. Pois é, mais cedo a gente conversou com o nosso correspondente em Washington e ele falava sobre um documento que foi divulgado, vazaram uma atualização da doutrina Monroe, e isso explicaria esse reforço das forças norte-americanas, especialmente na costa dos países da América Central. E aí a gente precisa também entender por qual razão os Estados Unidos reforçaram as forças de segurança, colocaram esse contingente em algumas localidades estratégicas. Fala-se, naturalmente, a versão oficial fala em tentar impedir o avanço do crime organizado, o tráfico de drogas e também imigração em massa. Passa somente por esses aspectos ou é preciso ampliar a reflexão? Não, tem que ampliar. Houve um documento oficial, na verdade, que é a atualização da estratégia de defesa americana, que foi publicada e postada, um documento de 30 e poucas páginas, praticamente todo em torno de uma retomada ali, de um controle geopolítico sobre a região, no sentido de que os únicos competidores aceitos na região vão ser da própria região, ou seja, países de fora, sejam asiáticos, europeus ou de qualquer outro lugar, não poderiam ter influência na região, não poderiam, inclusive, ter propriedades de ativos estratégicos dos Estados Unidos. Essa seria a atualização da doutrina Monroe, lá de 1823, ou seja,
o hemisfério ocidental ficaria isolado aí dessas questões geopolíticas mundiais. O recado dado para a China, obviamente, e em menor grau na Rússia, e nós temos que lembrar que a Venezuela é justamente o grande parceiro atual dessas forças, tanto da Rússia, que fornece material militar, como da China. O petróleo da Venezuela, que mantém boa parte de Cuba funcionando, há uma triangulação com a Nicarágua. Então, sim, o reposicionamento dos Estados Unidos no hemisfério está colocado nessa nova estratégia que saiu agora, tem 2 dias, e essa nova estratégia diz exatamente isso, ou seja, a América vai ficar para os americanos, né? Ou seja, mas também os outros americanos podem jogar um jogo desde que não fira os interesses americanos, ou seja, a ideia é um neo-isolacionismo, né? Ou seja, os interesses americanos vêm em primeiro lugar, não estão nem aí para a Europa, só vão olhar para o resto do mundo quando qualquer movimentação dessas outras potências competidoras, especialmente China, começarem a afetar interesses americanos. Por exemplo, a aquisição de minas estratégicas, minerais estratégicos na América do Sul, a tentativa de ter terminais no Panamá, o abastecimento de material bélico crítico, por exemplo, para Venezuela ou Cuba. Isso tudo, na visão dos americanos, afeta seus interesses e pede uma intervenção. Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC, aqui de São Paulo, conversando ao vivo com a gente. Professor, peço licença. O Cristiano Vilela, nosso comentarista, fará a próxima pergunta. Vilela, por favor, sua vez. Professor, boa noite, sempre bom recebê-lo aqui na Jovem Pan. Professor, quando os Estados Unidos apontam essa guerra contra as drogas e talvez esse olhar mais detido aqui para a América Latina, até que ponto isso é algo preocupante, é algo que deva ser focado em países, em ditaduras como a Venezuela, em países onde esse tipo de situação se dê de uma forma mais aguda, ou eventualmente isso pode ser usado num segundo momento, num outro contexto, contra outros países da América Latina que eventualmente não sigam as diretrizes americanas, mesmo que sejam democracias ou mesmo que sejam países que não têm uma estrutura do narcotráfico tão forte a ponto de, em tese, justificar qualquer medida. Boa noite, Cristiano, prazer conversar com você novamente. Bom, o que nós temos é um fato novo, né? Nós temos que olhar que, por enquanto, a mobilização das tropas não é algo tão grave. Agora, uma invasão na América do Sul seria uma novidade, né? O limite nosso, digamos, ali foi o Panamá, né? Uma ex-porção territorial da Colômbia, como se tivesse ali para o hemisfério, para a parte central do hemisfério e tal. Então, uma invasão da Venezuela, um país de outra magnitude, ainda que tenha costa para o Caribe, não é visto como, de fato, um país caribenho, sim como um país sul-americano, traz um sinal de alerta, sobretudo para países que estão se aproximando fortemente desses grandes oponentes geopolíticos dos Estados Unidos no dia de hoje, que nós sabemos que são Rússia, China e, em segunda medida, Irã. O Brasil fica, sem dúvida, com um sinal de alerta, provavelmente vai receber muita pressão, porque o Brasil tem pactos de alianças estratégicas em vários setores, né, escritos, assinados e em andamento com esses países. E também os Estados Unidos têm acusado o Brasil, nos seus devidos espaços internos americanos, de que o Brasil tem favorecido, sim, companhias que não são americanas, e aí, diga-se, companhias especialmente chinesas. Agora, professor, queria pedir uma reflexão e que o senhor discorresse para a nossa audiência sobre os caminhos possíveis para Nicolás Maduro, né? A gente trouxe a informação há pouco que ele pede que as Forças Armadas venezuelanas se preparem para a luta armada. Ele anunciou também um reforço de quase 6 mil integrantes, 6 mil novos soldados, enfim. Ele adota essa retórica de que, olha, estamos nos preparando caso Donald Trump invada o nosso território. Mas o que é preciso considerar? Quais são as alternativas, os caminhos possíveis para Nicolás Maduro? É possível uma saída diplomática, uma fuga? Ele poderia bater na mesa e falar, olha, não, vamos partir para o enfrentamento, ainda que os Estados Unidos tenham um poderio muito superior ao nosso. Enfim, queria que você fizesse esse exercício sobre quais são os caminhos para Nicolás Maduro.
Parece que o Maduro escolheu o caminho Assad, ex-ditador sírio, pega um avião, desliga o transponder e, quando vemos, está vivendo em Moscou. Tá? Parece que há algum tipo de garantia desses aliados de que ele vai ser resgatado. A meu ver, a resistência, ele já recebeu um ultimato do governo americano, agora em novembro, confirmou essa conversa, ainda que disse que o tom foi respeitoso, o prazo já foi quebrado, então eu acredito que ele tem sim algum tipo de salvaguarda para conseguir sair do país no limite, né? E ao mesmo tempo ele deve estar tentando costurar com esses aliados alguma forma de resistência, de envio de materiais, algum tipo de pressão, porque tanto chineses quanto russos também têm muito interesse na exploração do petróleo venezuelanos. Lembrando que companhias chinesas são as que fizeram a produção sair da mínima de 300 mil barris por dia para agora 900 mil, com alguns acordos, inclusive, com companhias americanas. Então, nós temos aí uma situação em que ele talvez vai esticar a corda até o limite. A outra saída seria a negociação um passe livre, né, um salvo-conduto em direção a algum país, sem responder por uma pena. Fora isso, a terceira situação, que é para a qual eu acho que se encaminha para não humilhar os Estados Unidos teriam que capturá-lo, né, ou seja, apresentar uma cabeça na bandeja, ainda que a expressão seja muito forte, e aí ele ficaria um novo Noriega, né, ou seja, seria capturado, extraditado, e a Venezuela daria alguns passos ali num certo novo colonialismo. Nós temos que lembrar que na história, países que resistiram a grandes potências passaram por processos de colonização. A China, no final do 19 do século XX, passou pela mesma coisa, resolveu resistir, diferente do Japão, que resolveu se adaptar e acabou colonizada. É a mesma coisa que pode acontecer com a Venezuela, que já está num estado econômico e político extremamente deteriorado, Caniato. Entrevista especial com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo. O Cristiano Vilela tem mais uma questão, né, Vilela? Pois é, professor. Há pouco, quando estávamos falando sobre essa nova doutrina Monroe que os Estados Unidos anunciou agora nos últimos dias, eu me coloquei de uma forma um pouco cética à medida que nesses 10 meses de governo Donald Trump nós já vimos inúmeros anúncios, inúmeros interesses do governo americano, ora focado na Ucrânia, ora focado no Oriente Médio, ora focado na América Latina, e no final das contas, talvez nada avance de uma forma sistemática, tudo acaba sendo de uma forma pontual. Na sua avaliação, essa reedição da doutrina Monroe é algo para valer mesmo? É algo para se tornar uma política de Estado americana? Ou, novamente, é apenas mais um anúncio para likes e para uma repercussão, e quando, na verdade, dentro de pouco tempo, acaba ficando em segundo prazo essa intenção propagada pelo governo americano? Trump tem tido essa postura, né, que já virou até um termo de que ele sempre recua, ou é essa busca aí é um clickbaiter, né, fica procurando ali as curtidas. Mas nós temos sim números muito elevados, digamos assim, para nós não considerarmos, Cristiano. Nós temos que lembrar que os Estados Unidos têm 50 mil homens na Alemanha, mais ou menos a mesma quantidade ali entre Japão e Coreia, mobilizados nas suas bases. Depois tem uma mobilização razoável no Oriente Médio. E nós olharmos 15 mil homens e mulheres, soldados mobilizados no Caribe, é um número considerado enorme para uma região que nós sabemos que é pacífica, né, que não registra grandes conflitos há muito tempo. Existem sedições, tensões internas, mas nenhuma grande guerra. O último feito, digamos, foi a Guerra das Malvinas, né, que foi digamos, um momento ali de maior tensão na região. Isso foi em 82. Então, 15 mil homens numa região pacífica, com completa hegemonia americana, como nós sabemos, é algo que indica uma mudança, sim, mas a leitura que nós temos que fazer, Cristiano, e é a que eu sugiro sempre para os telespectadores, é justamente que os Estados Unidos desenhou toda uma linha de combate
a ascensão chinesa. Esse é o ponto. E a atualização da estratégia diz isso, as tarifas e as cartinhas do Trump diz isso, as ordens executivas, todas dizem a mesma coisa. Eu li todas e todas têm ali como pano de fundo controlar a ascensão chinesa. Agora, professor, a gente vai pegar um voo de Caracas e vamos a Kiev, mas se você preferir pode ser Moscou, para a gente tratar das questões que envolvem o conflito no leste europeu. Há pouco nós trouxemos a informação de que Vladimir Putin anunciou, pelo menos ameaçou, a tomada de mais uma região na Ucrânia. Enfim, os analistas internacionais apontam que isso acaba sendo mais uma barreira para os países conseguirem alcançar um acordo de paz. Qual é o momento atual desse conflito entre Rússia e Ucrânia? Estivemos próximos, em algum momento, de observar, testemunhar um acordo de paz entre os dois países? Ou os termos à época não atenderam os desejos de Vladimir Putin? Enfim, eu acompanhei alguns veículos internacionais que diziam o seguinte: a Europa tem muita vontade de ajudar a Ucrânia, mas está diante de um dilema. Queria que o senhor trouxesse a avaliação sobre esse momento do conflito no leste europeu. Nós temos sempre uma forma de alimentação econômica desse conflito que não cessou até hoje, né? Ou seja, as companhias continuam comprando gás russo, inclusive a estratégia de defesa americana aponta isso, né? E coloca os europeus nesse cenário de fraqueza, dizendo que as empresas europeias que precisam de gás estão se instalando na China para ter acesso ao gás russo. Então, nós temos ali vários sinais contraditórios, colocando essa guerra e estendendo ela para quase 4 anos, com um pedágio humano gigantesco sendo pago. O que eu vejo é que teve um momento em que a Ucrânia ficou com um certo momento, né, uma certa vantagem, um impulso ali na guerra, e isso parece que abriu algum canal de comunicação. E o Putin, ele é um jogador de momentos, de oportunidades. No momento em que os Estados Unidos procuram para negociação, os Estados Unidos param de dar aquele apoio mais forte com material militar, né, e mais incondicional. E ele aproveita justamente para fazer o que nós vimos nesse sábado, né, ou seja, o momento em que os Estados Unidos param ali de fornecer armas mais pesadas, a Europa também não tem o suporte americano com apoio para materiais, porque a Europa, se ela transfere estoque militar para a Ucrânia, ela tem que ter a reposição pelos Estados Unidos. Então, tudo isso faz com que o Putin aproveite esses momentos para fazer ataques mais devastadores, para consolidar sua posição nas regiões já conquistadas, e você fica num impasse que não se resolve, e parece que o Putin não vai recuar. Só fazendo um fecho, eu acho que tem um grande problema nessa discussão toda da paz. É a cessão de territórios para a Rússia. Esse é o grande impasse. É como se você estivesse premiando o invasor. A Europa não quer isso para não dar um sinal positivo, a Ucrânia não quer isso em termos nacionais, né? Mas os Estados Unidos não estão se importando muito com essa questão. E uma outra solução que seria talvez negociar uma independência daquele território, a criação de um Estado tampão, nem entrou na mesa de negociação, né? Então, você fica nessa situação que ninguém quer um acordo de fato. É isso, Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, sempre muito gentil com a gente aqui da Jovem Pan. Obrigado pela gentileza, viu? Volte mais vezes. Bom fim de sábado e bom domingo. Obrigado, igualmente.